Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos concedido, nesses momentos tão difíceis, a tecnologia e podemos nos achegar até os irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e para hoje nós vamos meditar em Gálatas, capítulo 4, dos versos 8 ao verso de número 10. Mas antes vamos ter uma breve oração, rogando ao Senhor por iluminação, entendimento da sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade, por este momento, e nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, provido as nossas necessidades, e também, ó Deus, nos falado através da tua palavra. Ó Deus, esteja abençoando, iluminando, confortando cada família, cada irmão. É assim que nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, certamente nós, em algum momento da nossa vida, nós já chamamos alguém para conversar e nós tentamos chamar esta pessoa à razão. Ou seja, nós vemos, por exemplo, algo acontecendo na vida de alguém, seja um relacionamento ruim, seja decisões errôneas que uma pessoa toma, e nós decidimos então chamar essa pessoa para uma conversa e mostrá-la à luz da razão natural daquela ideia equivocada. Mas para nós, por exemplo, que somos cristãos, o nosso chamamento a uma pessoa à razão não está nos aspectos naturais, não está na filosofia, não estão nas ciências, mas sim todo chamamento de uma pessoa à razão para o cristão deve partir da palavra de Deus, pois a nossa fé ela é racional, o nosso culto a Deus ele é racional. Então, quando nós falamos de razão, de chamar a razão, nós temos que entender que esta razão do cristão está ligada ao seu novo nascimento. Ora, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, e nós já vimos isso, ele está mediante uma tensão muito grande nesta região da Galácia, pois alguns estão sendo levados, ludibriados, a retornar para as práticas judaicas. Após o apóstolo Paulo ter tratado acerca da lei como um aio, ou seja, como aquele que ensina, como aquele que educa, e na verdade a sua finalidade sendo a Cristo, e depois falando desta filiação através da obra de Cristo, ele vai novamente admoestar aos irmãos para o não retorno da prática judaica e mostrar a transitoriedade ou o quanto isso, na verdade, não tem finalidade em si mesmo. Então, a partir do verso 8 ao verso 10, assim vai nos dizer o texto. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servireis a deuses que, por natureza, não o são. Ele tenta chamar esses irmãos à razão, primeiramente levando esses irmãos a uma reflexão de como era a sua vida espiritual, no qual eles adoravam a deuses que, na verdade, não são deuses, ou seja, falsos mestres e falsos deuses. Então, o seu argumento de chamá-los à razão, primeiramente, é voltando a que eles refletissem sobre a sua antiga vida, na verdade, a sua antiga adoração. Ele continua no verso 9 e vai assim dizer: mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. O que então ele está dizendo? Ora, esta razão que os irmãos possuem é uma razão advinda da regeneração. Porque conhecer a Deus
significa que Deus se revelou a estes e estes agora conhecem a Deus. E conhecer a Deus significa ter a plena consciência ou a consciência do ser de Deus e de seus atributos. Também conhecer a Deus envolve a fé na esperança das promessas de Deus. Ora, então como podem esses irmãos terem conhecido a Deus, seu ser, sua obra, sua promessa, e agora voltarem àquilo que era apenas sombras? Veja, aqui ele não está dizendo que nunca a lei cerimonial não teve nenhum valor, mas ele está dizendo que voltar a isto, que por si só não tem valor, isso na verdade prova que estes irmãos nunca conheceram a Deus. E é este o argumento dele, porque novamente ele vai dizer que ficar nesse sentido da lei cerimonial é ser escravo, ou seja, mas escravo da lei no sentido da condenação, pois a lei por si só não liberta ninguém. É necessário o mediador, aquele que cumpriu a lei. No verso 10, por fim, ele vai dizer: guardais dias e meses e tempos e anos. E ele vai dizer: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, o que ele está dizendo? Essa ideia de guardar, de zelar. Ele está dizendo que esses irmãos estão guardando, estão zelando por práticas que não faz mais sentido ter. É como, por exemplo, eu pensar em algo que não tem mais nenhuma utilidade para mim e eu continuar zelando por aquele objeto, por aquela situação, enfim. E aqui é como um desabafo. O meu trabalho tem sido, então, em vão. Perceba que aqui esse trabalho de pregar o evangelho não é isso que ele está dizendo. Mas é muitas vezes a concepção da preocupação para com os irmãos. O desejo que o apóstolo tinha em ver mudança de mente naqueles irmãos e que eles não caíssem nessas práticas, voltassem a essas práticas judaicas. Meus amados irmãos, é assim que o Evangelho faz conosco. Ele nos chama à razão, mas não uma razão que este mundo pode explicar, ou não uma razão entendível aos olhos da ciência, da filosofia, enfim, mas é uma razão advinda da obra regeneradora do próprio mediador Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Portanto, quando tivermos em momentos difíceis, em estarmos fraquejando na fé, voltemos à razão. E voltar à razão significa voltemos-nos ao verdadeiro Evangelho. Voltemos-nos sempre à palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, encerrando esse momento. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor se revela a nós, Senhor. Se não fosse, ó Deus, a tua vontade decretiva, a tua vontade de desejo em nos ter como teu povo, o que seria de nós, ó Pai? Obrigado pelo teu Filho, obrigado pelo sacrifício vicário de Cristo. Louvamos e bendizemos o teu nome. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.